Bom, gente, o que aconteceu foi o seguinte: isso já vem de tradições muito antigas, certo? Os povos antigos, eles sempre sacrificavam animais em oferenda aos deuses. Lembremos que esses povos antigos, eles eram politeístas, tá? Então, eles sacrificavam animais para oferecer a vários deuses, cada um por seus motivos. Ofereciam sacrifícios aos deuses deles, né? Para obter a aprovação dos deuses, certo? E para a remissão de suas faltas. Mas na tradição cristã, o que vem a explicar por que Jesus é chamado Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo, a explicação vai estar 3.500 anos aproximadamente antes de Jesus chegar. Olha que Jesus, né, então veio muito tempo depois. E de acordo com a crença deles, com a tradição deles, de acordo com o que ficou na história bíblica, certo? É que Deus determinou o Deus que eles acreditavam, tá? Determinou que, devido aos pecados daquele povo, o anjo da morte passaria por ali e levaria o primeiro filho de cada família, ou seja, o primogênito de cada família. Diz até que o faraó, à época, não acreditou, mas que a sua família também não foi poupada, né? Disse que o tal anjo da morte também levou o seu primogênito. Pois bem, passado algum tempo, diz que Deus disse assim, né? Tipo assim, basta, não vai mais se sacrificar a vida humana. Em substituição, se sacrifica um cordeiro. Ocorre que o cordeiro tinha que ser macho, sem nenhuma mancha, perfeito, para poder ser imaculado. Era algo sem mancha porque o pecado é considerado uma mancha. Isso vem já da história do pecado original de Adão e Eva, entende? Então, o cordeiro que seria imolado como oferenda a Deus, né, para libertar o povo das suas faltas, dos seus pecados, tinha que ser puro, sem mácula alguma, tá? Pois bem, inclusive o faraó, né, que não tinha acreditado na morte dos primogênitos, com o anjo da morte tendo passado também por sua família, foi quando ele passou a acreditar e libertou o povo judeu da escravidão do Egito, que é dado o momento que se chama de Êxodo, quando Moisés conduziu o povo para a libertação. Aí começou a prática, né, em memória a esse momento de libertação, a essa passagem da escravidão, do sofrimento para a libertação. Eles sacrificavam um cordeiro e esse momento foi chamado de Páscoa. O termo, então, Páscoa, deriva de Pessá ou passar em hebraico, que significa passagem, travessia. Para os judeus, ela representa a travessia, essa travessia, né, pelo Mar Vermelho, quando o povo foi liderado por Moisés, libertos, né, da escravidão do Egito para a liberdade na terra prometida, certo? Aí veja o que aconteceu. Muito tempo depois, séculos depois, com a chegada de Jesus, né? João Batista, quando estava batizando as pessoas nas águas do Rio Jordão, avistou Jesus que estava já se aproximando dele, que também foi batizado, né? Nós sabemos dessa história. E então, pelo conhecimento dessa tradição de que se imolava um cordeiro puro, sem mácula, em oferenda a Deus para libertar o povo dos seus pecados, diz assim, tipo assim, né? Olha quem é que vem ali. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que vai tirar os pecados do mundo. Pois bem, era esse período da Páscoa judaica que os judeus então comemoravam a sua libertação da escravidão do Egito, tá? Quando Jesus foi crucificado. Para os judeus, a Páscoa significa o que a gente falou, a passagem dos judeus pelo Mar Vermelho em direção à Terra Prometida, né? A sua libertação, como falamos antes. Para o cristianismo, a Páscoa passou a ser a comemoração pela vitória de Jesus sobre a morte, com o acontecimento da ressurreição, certo? É a passagem das trevas para a luz. Mas contudo, entretanto, nós sabemos o quanto Jesus foi perseguido, não é isso? Jesus teve sua importância reconhecida, digamos assim, pela própria igreja,
tempos depois que ele foi crucificado, tá? E então, por analogia, pegou-se essa tradição e ela foi transferida para Jesus. Lembra que o cordeiro tinha que ser macho, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado? E ele era chamado Filho de Deus, né? Então, ele tinha todos esses atributos, né? Todas essas características de ser macho, sem nenhuma mancha e sem nenhum pecado, né? Era alguém puro. Então passou a ser considerado Jesus o Cordeiro de Deus. E o que dizem é que ele ofereceu seu corpo e verteu seu sangue, poupando as nossas vidas, ou seja, que foi um ato voluntário. Então, as vidas não seriam mais sacrificadas, porque ele já tinha feito o maior sacrifício, né? E nem as vidas seriam mais sacrificadas e nem nenhum cordeiro seria mais sacrificado, porque ele era ali naquele momento a representação do cordeiro. Ele era o cordeiro que veio tirar os pecados do mundo, certo? Agora deixa eu falar sobre a Páscoa e depois a gente volta a esse fato do sacrifício de Jesus como Cordeiro de Deus, certo? Em outros povos, que até então falamos do povo judeu, não é isso? Né? Em outros povos também havia Páscoa. E a gente vai ver na história que as crenças eram bastante similares, embora tudo destinado a deuses diferentes, certo? Tinha a oferenda à deusa da primavera, Ostara, ou também falo Ostera, né? Se eu estiver fazendo a pronúncia correta, tá? E seu nome tem origem anglo-saxã, que vem de ostar, que expressa algo tipo sol nascente ou sol que se eleva. Pois bem, ela é a deusa da fertilidade, do amor e do renascimento nas mitologias anglo-saxã, nórdica e na mitologia germânica. Isso por quê? A essa época da Páscoa, a deusa da primavera, nessa deusa da primavera, Ostara ou Ostera, que tem a imagem dela com um ovo na mão e um coelho feliz aos pés dela, né? Ela olhando para o coelho e o coelho olhando para ela, certo? O ovo na mão simboliza a vida, o germen da vida. Tudo isso existe ali. E eles acreditavam que o mundo surgiu do ovo. Então, entre eles se ofereciam uns aos outros, né? Se ofereciam ovos de galinha ou de codorna, que eles pintavam. E quando uma pessoa presenteava a outra com um ovo desse, estava desejando o quê? Vida, amor, fertilidade, renascimento. E o coelho significava fertilidade, certo? Aí, gente, todo mundo sabe, né, que coelho não põe ovo. São dois símbolos diferentes, tá? O ovo e o coelho. A vida e a fertilidade, a prosperidade, a vida farta, a alegria de se tornar uma nova pessoa, como as estações se renovam. Era o que a estação primavera representava, vida nova. Essa Páscoa, né, era comemorada justamente na primavera, que vem depois do inverno, ou seja, também a passagem das trevas para a luz. Por isso que diz que o nome dessa deusa da primavera, né, significa o sol nascente, o sol que se eleva, tá? Que é o recomeço da vida. Pois bem, aí agora falando do ovo, né? Como é que chegou aos nossos dias? Tempos depois, na França, já no século XVII, eles criaram os ovos de chocolate e que permanecem, né, até hoje. Antes, eles esvaziavam os ovos de galinha e recheavam com chocolate e pintavam o ovo por fora. Só depois foi que tornou-se, né, o ovo todo de chocolate, certo? Agora, vamos extrair uma reflexão disso tudo, né? Tanto na tradição judaica quanto dessa tradição da representação da deusa da primavera com o ovo e o coelho, veja bem, de um lado, a Páscoa como a passagem, a travessia, a libertação, a saída das trevas para a luz. Do outro lado, a mesma coisa, a saída do inverno para a primavera. O inverno simbolizava as trevas, né? E a primavera a luz, a nova era, né? O recomeço. Por conseguinte, a Páscoa cristã, a vitória de Jesus sobre a morte, das trevas
do pecado, né, para a luz da ressurreição, para a luz da vida nova, tá? Veja bem uma coisa, que de alguma forma, veja como tudo está interligado, né? Porque as crenças, elas se misturam, tá? Se misturam entre os povos. E aí você pode perguntar assim, Angélica, então a gente não precisa acreditar na Páscoa como ressurreição de Jesus, se em vários povos se comemorava da mesma forma? Veja bem, gente, tem muita gente que talvez não compreenda a profundidade da coisa, tá? E do que aquela informação faz no nosso inconsciente. E acaba, então, por perder um momento bastante significativo para a transformação em nossas vidas. A mensagem de Jesus é de libertação, que nós nos libertemos. Quando se fala de sacrifício, né, qual é o maior sacrifício que se pode então oferecer a Deus dentro desse conteúdo de informação que Jesus deixou? O vencer a nós mesmos. É você tomar consciência da sua própria escuridão. Foi esse o legado de Jesus, tá? Dessa passagem das trevas para a luz. É fazermos a travessia em nós mesmos, das trevas da nossa ignorância para a luz da consciência de quem somos. É para que busquemos, nós mesmos busquemos a nossa libertação, que você pode chamar de salvação, tá? Que é a sua ressurreição, a sua passagem das trevas para a luz. Isso é a Páscoa. De certa forma, embora essas crenças similares, né, mas representam todas o recomeço. E foi atribuída a Jesus, né, essa passagem, né, essa travessia, essa vitória, porque é o que ele representa, se nós nos designarmos a observar sua mensagem, compreende isso? Então não é, isso é coisa histórica, isso é coisa que a igreja inventou. Não, a igreja copiou, né? Deu a ele um sentido que se dava já antes, né? Embora com formas diferentes. Mas a gente não precisa, porque a igreja, dentro das suas limitações, né? Dentro dos seus momentos de opressão que teve, né? Não precisa a gente se limitar a isso e deixar de observar a mensagem de Jesus e não fazermos a nossa travessia. Tá certo, gente? Aí a gente pode até recorrer, né, que a gente sempre fala tanto em Jung, recorrer a ele quando ele disse assim: ninguém se ilumina por imaginar figuras de luz, mas por tornar consciente a sua própria escuridão. Ou seja, fazer essa travessia, né? E então, veja, se você for observar bem, você for estudar a mensagem de Jesus, né? Você vai ver que toda a mensagem de Jesus é para a gente fazer essa travessia. Então, tá perfeito, tá válido e é para a gente fazer isso, né? E então, se você não vai pelo viés da religião, pelo viés espiritual, tá? Pelo viés da expansão da consciência, você vai pelo viés da psicologia, né? Que Jung diz, olha, fazendo uma analogia, né? É o que Jung disse. Olha, você não vai se iluminar por ficar louvando a Deus, por ficar cantando diante das imagens de Jesus, certo? Ou pedindo isso ou pedindo aquilo. A iluminação, luz é consciência. A sua iluminação vem através da sua consciência. E para que você tenha essa consciência, você precisa tornar consciente a sua própria escuridão, ou seja, se conhecer. Essa é a mensagem de Jesus, é do autoconhecimento. Ele não tinha dito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Não é isso? Pois bem, então, somos nós que vamos fazer essa travessia. Não é no sentido, né, que nós vimos há pouco do pecado, que se sacrificava os cordeiros para a salvação dos nossos pecados, tá? Que tinha origem no pecado original. E isso a gente já sabe que é hipotética essa história, é uma história para que a gente apenas compreenda que as nossas
mazelas íntimas, né, as nossas dificuldades, as nossas falhas íntimas, sim, elas são, através do campo morfogenético, elas são passadas de geração a geração. E alguém precisa fazer a travessia e interromper esse fluxo, né? O trabalho como é que se fala? Da constelação familiar trabalha muito isso, dessa interrupção de conflitos que vão passando de geração a geração, tá? Não é do pecado original, porque Eva comeu a maçã e ofereceu a Adão, e aí foram expulsos do paraíso, tá? Mas, fazendo a analogia, a gente então vai compreender que, nesse sentido, a gente precisa trazer as nossas manchas à luz da nossa consciência, para que então a gente se liberte, tá? Não é fazer nenhum sacrifício para obtermos, né, a remissão das nossas faltas, a remissão dos nossos pecados, tá bom? Então essa crença, né, faz parte do nosso inconsciente coletivo, ela permanece até hoje, né, principalmente do homem ocidental, que ele acaba, então, o que acontece? Porque a gente não traz à luz da consciência as nossas dificuldades. Acabamos por reprimir os conteúdos nossos, né, que consideramos pecados, né? E isso por causa da visão religiosa, tá? Que está no inconsciente coletivo. E ao reprimirmos, né, se transforma em sombra, em escuridão. E é isso que se refere da gente tomar consciência desses conteúdos que nós vamos colocando, né, escondendo da sociedade, escondendo de nós mesmos, certo, gente? A tarefa de Jesus aqui no mundo, o papel dele aqui no mundo, foi nos chamar para a consciência de quem somos nós, tá? Não é para a gente viver buscando uma santificação, prestemos bastante atenção nisso. Antes de sermos santos, nós precisamos primeiro nos reconhecermos como humanos. Foi isso que Jesus veio fazer, né? Ele se igualou a gente aqui, ele se tornou humano aqui, tá? Aí a gente compreende então que o sacrifício dele, a gente analisando tudo isso, o sacrifício dele não foi a morte. E isso choca a crença, né, que está no inconsciente coletivo, né, que a religião deixou no inconsciente coletivo, certo? Então, que o sacrifício dele não foi a morte. Nenhum tipo de morte, gente, caracteriza a missão de um ser. A morte do corpo físico é um fato natural, tá? Muitos cristãos foram, né, inclusive, crucificados depois. Mais de 60 mil cruzes foram levantadas depois da crucificação de Jesus, né? Cruzes essas de cristãos, tá? E dos outros, né? Que a gente sabe que ao lado de Jesus, do lado direito e do lado esquerdo, né, haviam dois ladrões. Então, eles crucificavam quando da condenação, né? Pelos erros sociais, tá? E aí também, no meio disso, milhares de cristãos que foram crucificados, certo? E somente muito tempo depois, né, que foi se dado o valor a Jesus, como a igreja passou a dar, que a gente tinha falado lá atrás, né, como o enviado de Deus. E aí eu vou abrir um parênteses para a gente compreender só um pouquinho isso e depois a gente volta a esse nosso assunto, né? Foi a partir do século III, olha, 3 depois de Cristo, tá? 300 anos depois, e depois quase 400 anos depois, o momento em que se iniciou a crise do Império Romano, e que eram os romanos, né, que perseguiam os cristãos, e que aumentava significativamente o número de cristãos. Justamente a camada que teria no cristianismo sua única perspectiva como consolo espiritual. Então, o Império Romano caindo e o cristianismo crescendo, tá? E a última perseguição aos cristãos foi decretada pelo imperador Diocleciano. Naqueles momentos, né, que eles estavam vivendo, né, em que vivia o Império Romano, já estava difícil para eles se manterem naquela postura de repressão, né, que até então eles vinham, né, sobre uma parcela
cada vez mais significativa da população, porque estava crescendo o número dos adeptos do cristianismo, certo? Daí, no início do século IV, repara, quase 400 anos depois da crucificação de Jesus, foi que o imperador Constantino concedeu liberdade de culto aos cristãos. Mas aí também não parou por aí não, tá? À medida que a crise do Império Romano se agravava, suas próprias estruturas ruíam, ou seja, caiu cada vez mais. Foi quando o imperador na época, o imperador Teodósio, em 390 depois de Cristo, tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Com este ato, ele buscava fazer o quê? Exercer um controle sobre a crença cristã, porque já não tinha mais, né? Já tinha dado a liberdade do culto religioso, mas aí então voltava ao controle sobre a crença cristã e dá ao cristianismo um caráter oficial. Então foi assim que tudo começou, tá? Quase 400 anos depois da crucificação de Jesus, certo? Aí a gente volta agora à história do sacrifício de Jesus ser considerado o Cordeiro de Deus, aquele que veio tirar os pecados do mundo. Então, gente, como a gente estava falando, o sacrifício de Jesus foi a vinda dele e não a morte. E isso, gente, pelo amor de Deus, não é desconsiderando a crucificação de Jesus, tá? Porque nós sabemos de todo o processo, né, como ocorreu, quanto sofrimento, né, quantas dores envolvidas ali, as dores que ele suportou, né, e as dores de Maria, de todos que estavam ali envolvidos. Então, foi um momento assim realmente muito, muito, muito triste, tá? Então, não é desconsiderando a morte de Jesus, tá? A crucificação dele. É nos convidando, tá? Estou me convidando também a gente refletir sobre a vinda dele. Que aí houve um sacrifício e a gente vai entender o porquê, tá? Porque o exemplo de Jesus está na vida dele, em como ele conduziu tudo, o que ele veio fazer. Então as pessoas se prendem mais ao processo da crucificação, tá? E esquece de observar o teor da mensagem de Jesus, que é o despertamento da nossa consciência para o Deus que habita o interior de cada um de nós. E ele tantas vezes, né, em tantas passagens que ele se referia ao reino de Deus, tá? E nas parábolas que ele sempre começava, o reino de Deus se assemelha a isso. Veja que todas as parábolas envolvem a relação humana, tá? E nesse envolver da relação humana, traz a reflexão sobre nós, é para pensarmos sobre nós, certo? E então, para a gente despertar nossa consciência sobre nós mesmos, expandirmos a nossa consciência, tá? Quem fala nisso, do sacrifício da vinda de Jesus, é Emmanuel, por Chico Xavier, né? Da preparação que teve Jesus para descer à Terra, que foram cerca de 1000 anos nossos, né? Da nossa contagem de tempo, tá? Que ele diz assim: olha, foi como reduzir o sol para caber em um copo. Façamos ideia disso, da força energética de Jesus, né? Assim, então, o que é que a gente tem que fazer? É compreender as mensagens de Jesus, porque foi a sua vinda, né? Foi a sua chegada aqui para deixar a mensagem à humanidade que teve que ter um imenso sacrifício, muita preparação para ele poder estar aqui conosco. E essa é a graça das graças, Jesus ter estado aqui conosco, certo? Não é fazer o que ele fez, né? Tem até aquela musiquinha, cantar como Jesus cantou, sorrir como Jesus sorria. Não, gente, não é fazer o que ele fez, é pegar a mensagem dele e trazer para nós. E então é preciso compreensão para a gente trazer essa mensagem à nossa vida e despertar a nossa consciência. Não é uma questão de obediência, tá?
como foi implantado no inconsciente coletivo, tá? É uma questão de renascimento, tá? Da gente renascer, da gente purificar o nosso interior. A tal da manchinha, né, que são os nossos conflitos internos, aquilo que a gente esconde até de nós mesmos, certo? E que muita coisa também a gente não conhece, porque está bem no profundo do inconsciente, e só a prática do autoconhecimento é capaz de trazer à luz da consciência, né? Somente essa consciência é que vai desmanchar essa manchinha, né? Vai desmanchar essa manchinha, vai limpar essa manchinha, porque a gente vai encontrar a luz dela, certo? Então a gente renasce com isso, a gente se torna uma nova pessoa, a gente se torna quem realmente nós somos, que é o caso da individuação que a gente já conversou, né? Outras vezes. Então, quando a gente fala assim de tornar consciente a nossa escuridão, que quando você, né, transita entre o que você é conscientemente e o que você é inconscientemente, né, que é o conteúdo que você vai buscar conhecer, vejam, o que é se iluminar, né? Luz é consciência. E então, essa é a mensagem de Jesus. Você ter consciência de você, você ter consciência dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, atos e palavras. E não repudiar, né? Como e empurrar lá para debaixo do tapete, certo? Como um ato de obediência a Deus, né? E não ser fruto de então, a gente não ser fruto de um conteúdo que reprimimos, né? Por causa dessa concepção religiosa, tá? Por causa da crença religiosa que está impregnada no nosso inconsciente coletivo, dizendo o que é pecado, o que não é pecado. Deu para compreender isso, gente? Então, o ser cristão não é somente acreditar em Jesus. O ser cristão é compreender o teor da mensagem dele, né? E se a gente faz essa travessia, é Páscoa. É Páscoa para a gente. Quando a gente faz essa travessia e a gente se renova. E então pode ser Páscoa para nós todos os dias, certo? Agora, isso depende também com que olhar você vai até a mensagem, né? Se você for com um olhar religioso, ou seja, né, sobre o paradigma religioso, você verá Jesus, né, como um homem santo que morreu na cruz para nos salvar. Aí tem a visão dos pesquisadores, dos historiadores que vão sob outro paradigma e então vê o Jesus histórico. A psicologia junguiana irá vê-lo como o arquétipo divino. E se é arquétipo, esse arquétipo está em nós. E então, a representação divina está em nós. E então a gente pode viver esse arquétipo que está em nós, certo? Como? Nos conhecendo, indo conhecer as nossas manchas, as nossas dificuldades que a gente empurra lá para debaixo do tapete, certo? Pois bem, e então, e os sacrifícios que temos que fazer? Não tem que fazer nenhum sacrifício, né? Não, não temos que fazer sacrifícios para obtermos a salvação. Veja bem, a palavra, gente, isso a gente precisa compreender direitinho. A palavra sacrifício é designada para os rituais religiosos que se fazia no passado, que a gente tinha falado, né? Antigamente, então, sacrificavam pessoas, inclusive, sacrificavam animais. E esse mesmo termo foi usado para Jesus, mesmo sem ele ser um cordeiro, né? Sem ele ser um animal. Mas simbolicamente se ofereceu voluntariamente, que esse é o pensamento do cristianismo, né? Se ofereceu voluntariamente para tirar os pecados do mundo. E então a gente não tem que oferecer um sacrifício. Veja bem, o que é que acontece? Esse sacrifício acaba sendo renovado, né, ano após ano, o sacrifício de Jesus. Antigamente era assim:
Todo ano eles faziam o mesmo sacrifício por causa da mancha do pecado original, não é isso? Então você tinha que estar renovando os sacrifícios, porque você continuava sendo pecador, né? A mancha não sai, né? Que é do pecado original. E agora, olha o que é interessante. Diz que Jesus morreu na cruz para libertar a humanidade dos seus pecados, mas se continua trazendo na memória o sacrifício dele. E como é que funciona isso na mente humana? De um lado, né, um certo alívio, porque tem Jesus como seu salvador. E de outro lado, o sentimento de culpa, que ele morreu por nossa causa, né? Então eu sou o culpado. Jesus foi crucificado devido às minhas faltas. Então, quando é que você vai se libertar do pecado? Nunca. Então, a sua mente vai sendo direcionada sempre dentro de um mesmo fim, de entrar ano, sai ano e nada muda, porque você tem essa visão estreita, espera pela salvação, né? E ao mesmo tempo carrega a culpa pela crucificação de Jesus, né? E até quando é que vamos ficar assim? Se a mensagem dele é para o nosso autodescobrimento. E então, há muitos, né, dentro desse paradigma religioso, que não se conhece, não pratica o autoconhecimento e não se torna, né, uma nova pessoa. Se torna, às vezes, até pior, né? Entendeu? E então, por quê? Porque não pratica o autoconhecimento e aí precisa esperar pela salvação, pedir clemência, pedir perdão dos pecados, né? Para obter a salvação. Vamos entender então uma coisa: o termo sacrifício, preste atenção nisso, se origina de sacro ofício, que significa tornar sacro qualquer ofício, qualquer atividade que você esteja fazendo. É o mais adequado para o caso de Jesus e não sacrifício, né? Ele tornou sacra a vida dele, né? O termo sacrifício denota ter uma perda, um sofrimento, uma luta. Por isso que diz que ele sacrificou a vida dele, que Deus sacrificou seu único filho, né? Por causa de nós, né? Deu à morte seu único filho por causa de nós. Então, o termo sacrifício, guarde isso na mente, sempre denota uma perda, um sofrimento de algo que é valioso, tá? Então, por exemplo, estou sacrificando meus finais de semana porque preciso estudar. Então, nesse caso, o sacrifício significa que você renuncia a algo para, né, você obter algo maior, né? Como antes se sacrificava algo muito valioso em nome de algo muito maior. Acontece que existe a dor da perda pelo que você teve que sacrificar. Entenderam isso? Aí agora a gente escolhe. A gente escolhe não, a gente vai pensar, né? Se a nossa vida é de sacrifício ou de sacro ofício. Porque se for de sacrifício, né? Porque você tem que lutar, porque você tem que sofrer, porque você tem que aguentar os abusos de fulano ou beltrano, entendeu? Porque você tem que esconder seus sentimentos, seus desejos, porque você tem que pagar pelos seus erros, né? Vai ser sua decisão ter uma vida de luta e sofrimento. E você não vai deixar de carregar a dor pelo que você está vivendo, pela sua liberdade, né, que você está renunciando. Porque você entende que o sofrimento lhe trará salvação. E não é assim. É a sua libertação, é a não dependência emocional que traz a iluminação da sua consciência, que você pode chamar de salvação,
certo? E aí você ainda tem que ser resignado diante do sofrimento, né? E ser resignado no tocante ao ponto da expansão da nossa consciência, da nossa libertação, é não ter a dependência emocional. Então, você não sofre pelo que vai faltar no caso de você sacralizar a sua vida, de você dar o valor à sua vida. Veja, não é para obter algo, é pelo valor que você já está dando à sua vida. Então, isso é sacro ofício, tá? Então, se você diz assim, nossa, hoje vai ter uma palestra com um tema muito importante em tal lugar. Eu quero muito assistir, porque vai me agregar muito. E a sua, uma turminha de amigos, né, chama para um rolezinho, chama você para sair e tal, e você vai dar preferência a assistir essa palestra, porque sabe que vai agregar valor à sua vida, né? Você não vai sofrer porque não foi para aquele rolezinho com seus amigos, entendeu? Você pode até ir depois da palestra. Você não vai sofrer porque não há uma perda. Mas se você tiver isso como sacrifício, você vai entender que está perdendo algo que é importante para você para se obter algo maior. E então, mesmo que seja para se obter algo maior, está havendo uma perda. Se está havendo uma perda, está havendo, né, um sacrifício. E se está havendo um sacrifício, está havendo dor e sofrimento. Ah, mas eu não sinto isso. Olha lá no inconsciente que vai estar lá guardado. A lamentação, a queixa por não estar vivendo uma vida que você gostaria de viver. Entende isso, gente? E então, sacro ofício é muito diferente de sacrifício. Agora, se você sacraliza a sua vida, que não é torná-la santa, né? É você dar o valor, né, à sua vida, dar um valor mais elevado à sua vida, você não vai ter sofrimento pelo que você vai renunciar em nome desse valor que você dá à sua vida. Entende isso? Tá bom? Então, se você sacraliza, né, seja lá o que for que você for realizar, será um sacro ofício. Você encontra essa libertação. Isso é a libertação. Porque a gente se prende, né? O que é que está preso? É ter uma dependência de algo. Essas são as nossas prisões, entendeu? E então são os nossos vícios mentais, os nossos sentimentos nos quais a gente se prende e que a gente considera que somos nós ali. Então, quando você sacraliza a sua vida, dá um valor elevado a ela, isso já é libertação. Isso é a mensagem de Jesus, tá bom? Será questão de paradigma. O paradigma do sacrifício é material, tá? E é atribuído ao caráter religioso, mas veja que ele é material. Porque quando você diz assim, você tem que lutar, você tem que se matar de trabalhar, você tem que ter uma vida regrada financeiramente, né? Senão é o pecado da avareza, do orgulho, da vaidade. Está se dando valor ao quê? Não é ao dinheiro? É ao dinheiro. Está se dando valor às coisas materiais. Porque se quer tirar de você, está se dando valor a ele, certo? Porque se a ele não fosse dado um valor, nem se falava nisso. Concordam comigo? Né? Então, você não tem que fazer votos de pobreza para você sacralizar a sua vida, tá? Se o seu paradigma de vida é espiritual, se o seu paradigma de vida, né, é com base na consciência da imortalidade da alma, e isso a ressurreição de Jesus mostra, né, que a vida continua, certo? Não que iremos ressuscitar, né? A vida continua do outro lado e depois a gente reencarna, certo? Mas ele veio mostrar, né, por A mais B, olha eu aqui, a vida continua. E então, se você tem
a consciência da imortalidade da alma, você sacraliza a sua vida. Toda e qualquer sua atividade será um sacro ofício. Entendeu? Mas aí quando você exerce um sacro ofício, né? Como a gente falou, você pode ser pobre ou rico, tá bom? Não depende da sua condição material, mas do que você está fazendo, né? Para que você está fazendo? Essa é a diferença. Para que eu estou fazendo isso? Tá? E então, quando você tem um paradigma religioso e você não perde um culto, e você, tipo, na Sexta-feira da Paixão, não realiza nenhuma atividade, porque a Sexta-feira da Paixão, o dia que da memória, né, da crucificação de Jesus, você está esperando obter algo, a salvação dele, né? Não é por, não é por consciência, tá? É por dependência. É por uma obediência às crenças que foram colocadas ali no nosso inconsciente, entendeu? E o que Jesus veio nos trazer foi para que nos libertemos disso, né? No Evangelho tem passagem dele falando, né? Quando ele foi criticado, que fez cura aos sábados, né? Foi criticado quando os apóstolos dele estavam comendo sem lavar as mãos, entendeu? E que ele falou: impuro não é o que entra pela boca do homem, é o que sai. E então ali ele já estava quebrando paradigmas. Né? Então, essa é a mensagem de Jesus, que a gente se liberte dessas crenças limitantes e a gente vai praticar o autoconhecimento e a gente se liberte de nós mesmos, tá certo? Então, o sacrifício está associado a um propósito existencial, a uma forma de viver e não para se obter algo, porque o sacrifício que se era feito era para se obter algo, a salvação dos pecados. E quando Jesus disse, né? Vós sois deuses, se quiseres, podereis fazer coisas mais grandiosas que eu. Ele diz: qual é a sua forma de viver? Se você se libertar, você ascende de dimensões energéticas. Né? Se a sua vida é um sacro ofício, se você dá valor elevado à sua vida, você ascende às dimensões energéticas. Não é que já somos mini deuses agora, é despertar esse Deus que há em nós e a gente vai poder fazer as mesmas coisas que ele, certo? Então, é o que você torna sacro na sua vida, né? Você vai sair do paradigma material, do dar e receber, para o paradigma espiritual, certo? E para o paradigma espiritual, então a sua vida será conduzida dentro de um propósito sagrado. Foi essa a mensagem dele. Então, a vida dele foi o quê? Um sacro ofício e não um sacrifício. E nos convidou a fazer a mesma coisa, a refletirmos sobre isso, certo? Então, veja bem, quando ele curava alguém, ele dizia assim: a sua fé lhe curou, vai e não pequeis mais. Com isso, ele dizia o quê? Toma consciência da tua própria escuridão. A sua escuridão é você mesmo que se impõe a ela, porque eu não o julgo. Lembra a história da prostituta, né? Que estavam lá todos com pedras na mão para jogar nela, quando ele apareceu e disseram: olha, mestre, esta mulher foi pega em adultério. Exemplo da prostituta não, né? Da mulher adúltera. Né? Essa mulher foi pega em adultério, né? E aí, e diz a lei, que era a lei mosaica, né? Que ela deve ser apedrejada, né? Porque ela cometeu adultério. E aí ele se abaixou, fez um risquinho ali na areia, certo? Como se estivesse ali pensando, tal. Depois chega para esses homens e fala, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí cada um foi jogando as pedras uma por uma e foi indo embora. Quando não restava mais ninguém ali, ele chega para essa mulher e diz: mulher, cadê aqueles que te acusavam?
Ela olha para os lados, depois volta a visão para Jesus e diz: Foram todos embora, mestre, eles não estão aqui. E ele disse: Pois, vais tu também, né? E não pequeis mais, porque eu também não te julgo. Então Jesus não julga, Jesus não condena, né? E então, por que ele disse isso? Vais e não pequeis mais. Conhece-te a ti mesmo, mulher. Vai compreender a razão do teu adultério. E se for por dores e opressões que você pode estar passando, né, com o seu cônjuge, você vai compreender por que você está submetida a isso. Então, que não precisa adulterar, precisa compreender quais são as suas crenças e que você se liberte dessas crenças. E então não haverá o adultério. E aí, se ela faz isso, ela sacralizou a sua vida. Ela não fará um sacrifício de suportar o marido, certo? E de não cometer adultério para se obter uma salvação. Ela não vai cometer o adultério porque ela sacralizou a sua vida e ela não vai mais se submeter à opressão, seja lá de quem for. Então é isso que ela tem que conhecer, os motivos que a levavam àquilo. Essa é a mensagem de Jesus, certo? Então, por fim, meus queridos, a mensagem central de Jesus, então, foi de quê? De libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, depende de nós sairmos da escuridão da ignorância sobre nós mesmos e acendermos a luz da libertação pela nossa consciência, quando então a nossa vida se torna uma vida em sacro ofício, com o sentido de expandirmos a nossa consciência e não de sermos salvos. Tá certo? E aí então eu deixo a pergunta: sua vida é uma vida de sacrifícios ou é um sacro ofício? Independentemente das igrejas, de todo esse processo histórico, nós temos os evangelhos e por eles podemos refletir sobre a nossa vida, tá certo, gente? Então, espero que tenha sido um momento bastante agradável para todos nós e que nos agregue valor, entendimento, compreensão, né? E libertação, que essa é a mensagem de Jesus, tá? Então, desejo a vocês uma Páscoa feliz, que haja vida em todos os dias de suas vidas, né? Páscoa é travessia, é renascimento. Então, desejo a vocês um feliz e próspero processo de autoconhecimento. Feliz travessia!